Fala galera, meu nome é Ricardo, meu canal de Supremacia agora foi criado, né? Finalmente, eu demorei um pouco, porém é um canal que eu já tinha interesse de criar há um tempo, né? Eu quero criar um canal de história também, mas isso ainda vai ser assunto para outro momento. Eu não vou enrolar muito, vocês já sabem, é um canal de Supremacia. Quem quiser assistir, fica à vontade. Quem por algum motivo assistia meu conteúdo de Call of Duty que ninguém via, fica triste aí porque não vai mais ter, tá? É simples. O que eu vim ensinar hoje? Eu vim ensinar vantagem geográfica. É uma coisa que eu vejo que é extremamente importante nesse jogo, é muito útil nesse jogo e pouca gente tem conhecimento, pouca gente usa, né, basicamente. O que seria uma vantagem geográfica? Primeiramente, vantagem geográfica seria, para ataque, você ter menos províncias do que o inimigo. Ou seja, você poderia centralizar o seu poder enquanto ele não teria o poder centralizado. Ele teria que espalhar mais as tropas para conseguir fazer uma segurança, diferente de você. Para a defesa é praticamente a mesma coisa. Você tem menos províncias para ter um poder centralizado. E tem como atacar se defendendo, assim como tem como atacar atacando. Eu normalmente sou um jogador muito reservado nesse game. Então o que eu costumo fazer bastante é me defender atacando, né? Que no caso eu fico nas minhas províncias, avanço pouco só onde é necessário e só quando o cara ficar realmente fraco eu invado de verdade. Normalmente eu deixo ele atacar, eu fico ali nos meus fortes enquanto ele tem que gastar a força e quando eu tenho a oportunidade eu ataco. Ok? A primeira coisa que a gente tem que saber é a geografia em geral, mas eu já expliquei, o correto é você ter menos províncias possíveis, embora a vantagem geográfica ela também se dê no mar, tá? Mas eu vou explicar isso. De maneira aérea, dane-se, mas no mar eu vou explicar. Na marinha. Não, vamos explicar na marinha direto mesmo. Na questão marítima, né, existem continentes, existem países que têm muito acesso ao mar, né? Esses países são bons e ao mesmo tempo são ruins. Normalmente eles são bons para quem quer ter uma marinha forte, porque eles têm mais província no mar e você faz mais navio, simples. Porém, esses mesmos países, eles têm que proteger muito o mar deles. E, cara, proteger o mar nesse jogo é chato pra caralho. Eu amo ter marinha forte nesse jogo, tanto que eu só jogo com Colômbia na América ali, com o Brasil eu gosto bastante. Mas de modo geral, esse jogo é muito fácil de invadir, por exemplo, a América, porque ela tem muito acesso ao mar. Cara, eu peguei a América Latina inteira. Eu tinha que proteger três costas marítimas diferentes. Mesmo tendo a marinha mais forte do jogo, eu não conseguia. É muito difícil. Eu até me lidava bem, mas não era o suficiente. Eu não conseguia tão simples assim, entende? Então a questão marítima na vantagem geográfica, por exemplo, ela é muito importante, né? Se você quer fazer uma expansão terrestre só ali no continente, não pega um país que tem uma marinha tão forte assim. Pouco possível você vai usar de fato e vai ser fácil de atacar. Agora, se você é um país que quer se expandir futuramente em outros continentes, vai se expandindo pelos litorais para que você produza mais navios, tudo vai depender. O correto é você ter, por exemplo, na minha opinião, o que eu gosto de ter é um litoral grande, porque eu fabrico muito navio, eu gosto de fabricar navio. Meu modo de jogo preferido nesse jogo é o marítimo, mas vai de cada um. A África, por exemplo, você se expande ali na central, cara, ninguém vai te invadir pelo mar e você vai poder focar sua força na terra. Mas em compensação, você também vai ser muito atacado pela terra. Se quer jogar na América, por exemplo, vai ser muito fácil de se expandir geograficamente, principalmente se você tiver aliado. Mas em compensação, no mar, vai ser muito fácil te invadir. Vocês têm que pensar e calcular cada coisa. No caso, a vantagem territorial, né, a vantagem geográfica, ela é basicamente isso. Você saber onde você vai se expandir e o que você vai fazer. Para ataque, como funcionaria? Eu vou explicar agora de maneira prática, né? Deixa eu só pegar o lápis aqui, né? No caso... Tá aqui mesmo. No caso do ataque, né? O que eu faria nessa ocasião? Vamos supor que você está jogando com esse paizinho aqui de cima e o seu inimigo, esse aí cara de baixo aqui. No meu caso, o que eu faria, já que eu sou um jogador que defende se atacando, digamos assim. Eu protegeria essa única província terrestre que ele tem acesso, óbvio, ele pode invadir pelo mar, mas daí vem a vantagem marítima, tá? Não é, a gente já passou dessa parte. Aqui
isso daqui é o exemplo mais claro, é mais fácil de explicar, impossível para vocês, tá? É impossível. Isso daqui é um exemplo claro de vantagem territorial. Esse cara, olha o tanto de província que esse cara tem que proteger. Ele tem que proteger uma província, 2, 3, 4, 5 províncias. Olha quantas províncias você tem que se proteger para ele. Uma. Acabou. Só protege uma província. Ah, mas ele invadiu essa província. Continua uma. Entendeu? Vocês vão estar igualados, mas ele vai estar com moral baixa, etc. Aqui, eu diria que esse país de cima ele tem muita vantagem, tanto para ataque quanto para defesa. A única desvantagem que ele talvez pudesse ter seria se ele tivesse muito menos soldado, porque daí ele poderia ter descentralização de poder, mas igual ele teria muito. Só que isso varia. Vamos supor, esse cara quer fazer um ataque aqui, né? Daí ele pega aqui, ele põe, sei lá, 200 soldados nessa região, põe 50 aqui, 20 aqui, 20 aqui, 20 aqui no forte e vai protegendo. Ele vai tentar centralizar o poder para mandar tudo de uma vez, é o mais comum, que é o mais vejo, ou ele vai simplesmente atacar em várias áreas. Nas duas questões ele está na desvantagem, tá? Se ele quiser atacar em várias áreas, você vai ter forte, você pode ter muito mais centralização de artilharia, de canhão ferroviário, de avião, e ele vai ter que descentralizar tudo igual, entendeu? Ou ele até pode centralizar tudo, mas você vai saber exatamente onde atacar, vai ser muito previsível. Então, nesse caso aqui, esse cara aqui, ele tem muita desvantagem, tá? Muita. Se você quiser defender, é muito simples, é só fazer isso. Acabou, tá? Agora, se você quiser atacar, você pode simplesmente pôr em prática a própria vantagem territorial, né? Vamos chamar aqui de estratégia do malandro, é o nome que eu dei. Não sei se eu criei isso daqui, eu acho que, né, no caso, esse tipo de estratégia ela já existe para jogadores experientes, porém eu nunca vi alguém falar. Então foda-se, o nome vai ser estratégia do malandro, chama assim mesmo, que daí fica característico. Se você quiser, por exemplo, invadir essa parte de baixo, cara, vai ser muito útil para você. Tá? Para você começar um ataque de verdade. Porque você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 províncias para ele proteger. Você vai ter 2. Simples. E você pode simplesmente ir por baixo. Ou, caso você queira, ele está invadindo aqui por cima, pelo mar também, tampa essas 2 províncias aqui, tá? Simples. Que ele não vai ter o que fazer aqui, ele não vai poder centralizar poder aqui. E daí você vai poder continuar seu ataque. Mas daí você que vai estar um pouco na desvantagem. Porque ele vai ter 3 províncias, você vai ter 3 províncias. E daí vai ficar meio que numa igualdade. Você teria que fazer um carrossel aqui para você... Eu já explico a base de como é, para você conseguir proteger. Mas de modo geral, a vantagem, a estratégia do malandro aí, ela funciona mais a curto prazo para a guerra, ou seja... Ela é para os primeiros períodos de guerra ou para uma defensiva. Não tem como, eu acho que é até improvável você conseguir jogar literalmente só atacando com vantagem geográfica. Eu não imagino isso. Porque uma hora ou outra a sua província vai estar com moral baixa, uma hora ou outra a vantagem territorial ela vai deixar de existir, ela vai só se espalhar. Igual nesse caso que você invade essas 3 e ele tem 3. Entendeu? Daí o jogo vira e ele pode estar na vantagem. A vantagem estratégia do malandro, aí, a vantagem territorial, ela existe, ela não é difícil de fazer, não é difícil de entender, mas ao mesmo tempo ela é complexa, né, para ataques de longo e médio prazo, até para médio, né? A curto prazo, nos primeiros momentos de guerra, é muito útil você ter menos províncias para cuidar e mais províncias para invadir. Mas e a longo prazo? A longo prazo ele pode ter invadido aqui de alguma maneira, a longo prazo você invadiu essas províncias aqui, mas vocês já estão de igual para igual nas províncias, então você teria que pegar aqui na próxima para poder voltar a desigualar um pouco e ficar na vantagem de novo. É uma coisa que você tem que ser um pouco ativo para você saber fazer, entendeu? Não é simplesmente, vantagem geográfica eu vou sempre usar, não. Até tem como, mas na minha opinião particular é muito complicado. Eu nunca vi ninguém usar para médio e longo prazo. Normalmente eu vejo para começo de guerra e só eu usando. Eu não vejo tanta gente fazendo isso. Talvez eu esteja criando algo aqui ou talvez eu seja um idiota que faça o que todo mundo está fazendo. Para defesa eu já expliquei. Você tem menos província para proteger, logo você pode centralizar a sua força, né, de ataque. De um lado ele vai saber que você obviamente vai atacar por aqui, então para ele vai ser óbvio, mas para o outro ele não vai saber aonde você vai atacar, então você vai continuar na vantagem sempre, tá? O número de tropas importa, né? Se você só tem 100 homens e ele tem 200,
você não vai invadir o cara, né? É meio óbvio isso. Porque você vai estar vocês vão estar no máximo igualado. Você para defesa vai estar melhor ainda do que ele, mesmo com ele tendo o dobro de tropa. Mas isso varia muito também, né? Nesse caso aqui, se você tem muito pouco soldado, tenta ficar na vantagem onde você consegue proteger, nem que você recue de algumas províncias de suas tropas, ali desativa quartel e recua, às vezes é o melhor a se fazer para você poder pegar um fôlego, tá? Ou você pode simplesmente fazer um carrossel, mas daí isso daí você faz de qualquer maneira, mas não recomendo você atacar com pouca tropa. Se você vê que você é mais fraco do que o cara, se defende, espera ele perder o poder e daí você ataca, beleza? Mas nesse caso aqui, você pode, se você tiver mais tropa do que ele, faz um carrossel, cara. Invade essas duas províncias aqui, elimina elas da face da terra, se aproveita e vai ter mais acesso ao mar ainda. Em compensação, olha aqui, vamos pegar aqui, que você pegou todas essas províncias aqui, beleza? Ele não vai ter como, não vai nem precisar apanhar muito soldado aqui, põe 7 soldados ali que já não vai revoltar. E deixa a sua centralização nessas 3 províncias. Dessa vez vocês vão estar igualados, você teve mais facilidade de invadir, mas em compensação agora você vai ter uma dificuldade até um pouco maior para defender. Ah, minha moral vai ficar muito baixa, não sei o que, faz um carrossel. E o que seria um carrossel? Tem um vídeo do Nigel Supremacy 1914 aí, podem procurar ele, que ele explica o que é. Eu não sei explicar com clareza, eu não entendi muito bem. Mas você vai protegendo aqui, sei lá, supor que você está protegendo essa província de azul aqui com 50 soldados. Você não quer perder a moral. Volta aqui, taca mais 50 soldados e vai meio que fazendo um carrossel, no sentido literal. Você vai voltar as províncias com moral alta e vai deixando as províncias com moral baixa quando for rodando o dia. Eu não entendi totalmente, tá? Porém é basicamente isso no meu entendimento. A estratégia do malandro aí, a vantagem geográfica, é basicamente isso. Mas existem outros exemplos. A gente pode também falar nesse caso aqui, né? Nesse caso aqui, vamos supor que você seja a Rússia e o cara de baixo seja o Egito. Para você, é mais fácil do que para ele, para defender. Porque ele tem que centralizar 3, até ser 3, vamos supor que sejam 3. Você 2, simples, né? Você pode simplesmente atacar. Daí você teria essas províncias para proteger, mas em compensação você teria acesso a 1, 2, 3, 4, continuaria na vantagem. E ainda assim você teria essa província que tem acesso a todas, então para ele é muito complicado, né? Vantagem territorial é basicamente isso, né? Eu recomendo muito que vocês utilizem ela nas partidas, ela é extremamente importante, é extremamente eficiente, tá? E se você tiver apoio de artilharia, de avião eu não gosto de usar, mas apoio de artilharia, essas coisas, cara, perfeito, tá? Mas tudo isso depende do continente, igual eu falei no começo. Depende da África, depende da América, tem a Europa, tem a Ásia Oriental, a Ásia Ocidental, tem a Oceania. Então vai de cada uma. Mas esse é o primeiro vídeo do canal aí de Supremacy, né? Eu espero que vocês gostem. Eu ainda tenho um pouco menos de um ano de jogo, eu ainda estou aprendendo. Porém, eu espero que eu consiga ensinar algumas coisas que muitas pessoas consigam usar aí na prática, né? No seu jogo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar aí nos comentários. Qualquer coisa eu faço aí uma collab nos comentários e respondo junto com um pro player de verdade.